Olá, este é um vídeo que eu decidi gravar meio que de última hora, por isso que nós estamos fazendo assim de uma forma informal, eu aqui atrás da câmera sem vocês me verem. Eu estou revisando o livro que já está à venda inclusive no Clube de Autores, quando vocês estiverem ouvindo isso, com certeza o livro já vai estar à venda. Eu estava vendo como o programa 8 muda se eu quiser utilizar um emulador, o Vice C64, no lugar do Handbasic. O programa 8 ele passa a receber uma série de pokés e instruções que são números mágicos e fantasiosos, né, olhando de fora. E faz algum tempo que eu estou prometendo para vocês revisar como que o computador interage nos computadores de 8 bits diretamente sobre o código, sobre o hardware. Então eu queria aproveitar o vídeo de hoje para mostrar por que a diferença desse programa que está aqui listado tão pequenininho com relação a este que está cheio de pokés por todo lado, né? E eu já sei o que eles estão fazendo, eles estão acionando uma série de musiquinhas. Infelizmente eu não consigo gravar a tela do meu computador quando eu erro, ou quando eu acerto, para qualquer fins. Ele não toca as musiquinhas que deveria no emulador. Algum pau de configuração aqui eu vou arrumar. Mas a diferença de qualquer jeito de um programa para o outro, olha a quantidade de código aqui, olha este código quase que singelo. Então o objetivo da nossa aulinha de hoje é entender por que funcionam, como funcionam o poke e o pique. Para começar mais claramente, eu queria pegar um outro comando, que esses são comandos de áudio, né? Então eu queria fazer com um comando bastante gráfico e que a falta de áudio do meu computador não interfira. Quando eu faço poke 53280,1, a tela do meu computador fica branca. Se eu faço poke 53280,2, agora ela ficou marrom, eu suponho. Pior ainda, existe um comando que é a contrapartida do poke, se chama pique. Se eu for aqui em print, pique 53280, ele me retorna o valor 242. O que é bastante estranho, porque eu acabei de inserir 2 aqui. É sobre isso que a gente vai falar hoje, depois da vinheta. Muito bem, para entender como o comando poke funciona, a primeira coisa que eu tenho que entender é como converter um número para binários. Isso vai ser bem importante, eu vou mostrar por quê. Mas geralmente quando eu pego um número como 42, a gente aprende na escola técnica que a conversão se dá dividindo ele por 2, não tem resto, e aqui é 21. Aí eu divido por 2, tem 1 de resto, e aqui vira 10. Aí eu divido ele por 2, aqui não dá nada, e aqui vira 5. Aí eu divido ele por 2, aqui vai dar 2 vezes 2, e aqui vai dar, sobra 1. Aí eu divido 2 por 2, não tem resto, e aqui dá 1. Aí eu vou pegar e vou fazer esse desenho aqui. E vou ler ele assim. Então esse número, na verdade, em binário, 42, é igual a 10, 10, 10. Muito simples, a menos que você pegue um número como o do poke, né? O poke nós estamos utilizando um número que é o 53280. Esse número aqui, se eu for fazer isso por 2, eu vou ficar maluco. Mas então eu me lembro que, na verdade, nós estamos lidando com uma máquina de 16 bits. E os bits, eles vão duplicando a cada vez, como nós fizemos ali atrás. Um binário, para quem não sabe, ele tem 4 casas. 2, 4 aqui. Então, quando eu quero representar um número do tipo 1, por exemplo, eu vou colocar 1 aqui, e aqui é 0, 0, 0. Isso aqui é igual a 1. Se eu quiser fazer o 2, o raciocínio é parecido. Eu vou marcar 1 aqui, 0, 0, 0. Isso daqui é igual a 2. Isso porque as casas elas vão crescendo entre 1, 2, 4, 8.
E esta combinação me permite montar praticamente qualquer número que eu queira, quanto maior eu puder armazenar. Lembrando que os computadores de 8 bits, eles possuem um bus de 16 bits, eu consigo trabalhar com bastante coisa já nesse espaço. Então vamos voltar para o nosso 53280 e eu vou fazer aqui os 16 bits dele. Então, se eu olho para essas casas, eu vou repetir o pensamento que eu fiz ali. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8.182, 8.192, 16.384 e 32.768. Então o que eu vou fazer agora que eu tenho essas casas, eu vou começar a subtrair este número destas casas. E toda vez que ele couber, eu guardo o resto para continuar e esta casa passa a marcar 1. Então 53280, a hora que eu pego e subtraio 32768, aqui coube. E sobrou 20.512. Então 20.512 eu posso tirar daqui também. Menos 16.384. Sobra 4.128. Aqui não cabe nada. 4.128 eu tenho aqui 4.096. Menos 4.096. Sobra 32. Então aqui vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto, nós temos o nosso binário. O nosso binário ele passa a ser então 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Este daqui é o binário que vai operar o nosso microprocessador, nosso processador de 8 bits. Só por convenção, vamos trocar isso daqui para hexadecimais, porque a gente vai usar isso lá na frente em assembly. E aí é muito fácil. Eu vou pegar aqui as 4 primeiras casas. Isso daqui é 0. Estas casas aqui é 2. Estas casas aqui continuam sendo 0. E aqui, para converter em hexadecimal, aqui na verdade é 1. 1 e 4 são 5, 5 e 8 são 13. 13 para hexadecimal eu vou fazer o seguinte. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então 13 ele vai ser a letra D. E o nosso hexadecimal deste binário, ele vai ser D020. Tudo isso daqui que nós fizemos foi para conseguir, na verdade, o binário. O hexa nós vamos usar no assembly. Mas por que o binário é importante? Porque a hora que eu olho para um spec sheet de um Commodore, eu consigo ver como ele interage diretamente com o nível do hardware da máquina. Então, como nós já criamos o nosso binário, agora fica muito fácil olhar aqui nos schematics, nas folhas de dados do computador e rastrear da onde e para onde esse sinal vem. Muito bem, a primeira coisa que nós queremos nos importar é o chip 6567 VIC. Esse chip é responsável por alterar as cores de fato no computador. E quando eu começo a rastrear aqui, eu vejo que existem todas as portas de entrada de informação. Essas portas 26, 27, são as portas que conduzem os dados. Só para a gente não esquecer, eu vou deixar aqui no bloco de notas também, vamos ver se eu consigo deixar visível em algum lugar, as informações referentes ao nosso binário, que é 1101, 0000, 0010, 0000. Os primeiros 4 binários aqui, eles são chamados binários de alta ordem.
Então eles são os grandes responsáveis pelos acionamentos principais no computador. Mas não é o ponto agora é descobrir o que é responsável por cores. E eu vejo que existe aqui uma porta 10 CS, que é o responsável por cores, e eu vejo que ela tem um traço sobre ela. Vocês conseguem ver esse traço? Ele significa que esta porta é ativa quando o sinal está baixo, quando ele é 0. Quando eu continuo rastreando esse sinal, eu vejo que ele vem através de uma porta VIC, que também significa que o sinal tem que estar em 0, ou seja, ele tem que ter sido enviado pelo ground, pelo retorno. E rastreando essa porta VIC, eu chego aqui num decodificador. Esse decodificador recebe sinal das portas A11 e A10. E essas portas, e também tem aqui uma entrada I/O, uma porta 1, que é um encoder, né? Então esse encoder tem que estar em LAW. E esse sinal A10 e A11 chega até o nosso encoder que vai ligar o nosso VIC. Ele vai ligar o VIC, ele vai fazer outras coisas, mas ele tem que chegar LAW. Ele não pode chegar a 1, ele tem que chegar a 0. E quando eu olho para os meus binários, eu posso fazer a seguinte associação aqui. Opa! E as portas 10 e 11 que deveriam chegar até aqui são portas que estão em LAW, elas estão zeradas. Agora, por onde mais esse sinal passou para chegar até aqui? Elas vêm por esse barramento aqui, e esse barramento ele vem tanto da EEPROM e EEPROM Game, e ele sobe para cá, para o PLA. PLA não é um filamento de impressão 3D, é Programming Logic Array, é uma placa programada pelo fabricante, ela é feita sobre encomenda, e eu vejo que os sinais que vão para lá, para o I/O, eles são sinais que eles têm que estar em 0. E quando eu olho as portas de entrada que eu tenho aqui, a 15, a 14, a 13, a 12, eu vou ver que a 15, a 14 e a 12 são portas que estão em alta. 15, 14 e 12. Mas a porta 13 não, ela está em baixa, ela está em LAW. Isso quer dizer que provavelmente é ela que está entrando em ground, que está informando a parte do I/O, que vai comunicar na entrada do nosso encoder, que vai receber o complemento do sinal das portas A11 e A10. A composição desses sinais em LAW vão acionar o VIC chip, que é o responsável por vídeo, e vão conduzir o sinal até a porta color, onde elas vão informar: ei, VIC, o usuário quer gravar um dado dentro da área de saída de cores. Qual dado? O dado da nossa vírgula, do nosso comando. Lembrando que o nosso comando ele era POC 53280,1 para deixar a tela com a moldura branca. E este 1 é um dado binário, muito fácil de rastrear. E nós sabemos também que o Commodore ele é uma máquina de 16 cores apenas. Ou seja, só estes 4 dígitos na verdade estão em uso, apesar de ser uma máquina de 8 bits. Ela só é capaz de produzir 16 cores, então só estes 4 dígitos vão estar em uso. E ela vai armazenar este sinal de 1 aqui, que por fim tem como missão deixar a tela branca. Vamos ver isso daqui lá? Está aqui o nosso belíssimo Commodore. Eu gosto que ele faz até ruído de volume. POC 53280,1. Tadá! O que eu acho mais interessante de tudo isso é a forma com que os sistemas operacionais dos anos 80, eles eram basicamente um layer, uma camada e uma camada fina sobre o hardware que eles estavam montados. O meu print screen aqui não poderia ser mais oportuno em colocar isso daqui, esse emulador na frente desse spec sheet, dessa datasheet, porque o BASIC, com seus comandos de tem, print, olá, mundo, ele opera no mesmo nível que o hardware, permitindo que ao mesmo tempo que eu dê um comando desse, eu possa fazer um comando como 53280,1. Ok, ele não fez nada. 53280,1. Agora sim.
Mas eu estou dando o comando, apesar de ele não ter sido numerado em BASIC, ele deveria ter funcionado, mas apesar de ele não estar numerado em BASIC, é um comando que foi dado dentro do BASIC. E eu acho muito legal a aproximação que nós temos do código com o nível de hardware. E sabe o que tudo isso daqui me lembra quando eu faço essa programação, quando eu vejo tudo isso acontecer? Me lembra do Arduino. O Arduino é uma linguagem de programação C simplificada, onde eu opero sobre um IDE, eu estou programando dentro de um sistema operacional, uma linguagem que é semi-interpretada, mas no final do dia o que vai para um Arduino é um código X. É um código X que ele vai operar direto e nativamente sobre o hardware, sobre esse microcontrolador. Então eu acho legal como que a gente pode fazer um paralelo e aferir informações que a gente está controlando, ou um microcontrolador Atmel, ou um microprocessador 6502, mas nos dois casos nós estamos operando diretamente com códigos sobre o nível do hardware. Bom, isso tudo que eu queria mostrar para vocês. Esse episódio já ficou absurdamente longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Retrocomputadores. Dito isto, aguardo vocês e até um próximo vídeo. Obrigado.